uma das nações do mundo mais misteriosas. A nação egípcia, sem sombra de dúvidas, é a nação mais misteriosa de todo o mundo. Uma das mais misteriosas, é claro. Mas qual será a origem do antigo Egito? E que mistérios as areias e as pirâmides escondem das pessoas até os dias de hoje? Convido todos vocês agora mesmo a descobrir a origem do Antigo Egito, mas não a qualquer origem, mas sim a origem verdadeira, a origem bíblica do Antigo Egito. Quem fundou o Antigo Egito? Venham comigo e descubram. O Antigo Egito, uma nação que causa fascínio e mais fascínio para arqueólogos, historiadores e curiosos das antiguidades, das coisas antigas. O Egito, sem sombra de dúvidas, é uma das nações mais antigas de que se tem registros do mundo antigo. Os antigos egípcios eram muito inteligentes. A álgebra, entre várias outras coisas, cálculos, vieram todos do Egito. Geralmente, quando se fala no Antigo Egito, geralmente as pessoas começam a pensar em pirâmides, múmias, mas o Egito vai muito mais além de pirâmides e múmias. O Egito é uma nação que aparece várias e várias vezes nas Sagradas Escrituras. O Egito Antigo foi o local onde um israelita foi governador do faraó, ou também chamado de vizir do faraó. O famoso José e Moisés foram chefes, vamos dizer assim, do Antigo Egito. Moisés foi um príncipe, todo mundo conhece a história, mas isso merece uma história especial em um vídeo especial. Juntamente com José, foram príncipes e governantes do Antigo Egito. Mas qual a origem do Antigo Egito? De onde vem essa famosa nação misteriosa e mágica, cheia de magias e segredos ocultos, escondidos nas pirâmides e nos seus santuários antigos? A Bíblia vem declarar que o progenitor, o fundador do Antigo Egito, era um dos filhos de Cã. Em Gênesis capítulo 10, na tábua da descendência de Cã, ou descendência dos Camitas, vem declarar que Mizraim, filho de Cã, foi o progenitor da terra do Egito. Os povos árabes e judeus, nas suas línguas antigas, chamavam o Antigo Egito de Mizraim, em referência ao seu progenitor, filho de Cã. Eles chamavam a terra, e chamam até os dias de hoje, a terra do Egito, de Mizraim, ou terra de Mizraim. Mizraim significa duas terras, ou duas fortalezas. É o nome de um antigo guerreiro daquela região, daquela terra, e progenitor dos antigos egípcios e filho de Cã. Os antigos egípcios eram negros, mulatos, na verdade. Eram todos de pele mulata, tonalidade de pele amarronzada, por conta do seu progenitor, Mizraim, ser filho de Cã, que Cã é o pai dos negros de todo o mundo. Os antigos egípcios tinham uma entidade, na verdade um ídolo muito antigo e remoto, chamado Mis,
ou Mish. E este Mis é semelhante ao chamado Mizraim. Mis era o nome do seu progenitor, ao qual foi reverenciado por todos os egípcios como uma divindade. Mizraim fundou o Antigo Egito. Além de Mizraim ter fundado o Antigo Egito, os seus descendentes, os chamados os Luditas ou Ludins, os Anamitas ou Anamins, os Leabitas, os Naftuitas e os Patrucitas, e também os Casluitas, com certeza migraram e formaram reinos e nações no norte da África, em países norte-africanos. Mizraim se incumbiu com seus descendentes de migrar e encher o norte da África. Os norte-africanos atuais são de descendência predominantemente mais arábica, ou seja, semítica, não de descendência camítica da parte de Mizraim, mas mesmo assim ainda tem a descendência de Mizraim em suas veias, por conta de que muitas e muitas tribos daquelas regiões são tribos negras, ou seja, de descendência pura de Mizraim, apesar de ter mistura com os antigos semitas. Os descendentes de Mizraim encheram também, como já disse anteriormente, o norte da África, ou seja, os países norte-africanos. Os famosos berberes em algumas de suas tribos, como por exemplo os Tuaregs, que são uma tribo de nômades da região da parte da África do Norte, são todos descendentes diretos de Mizraim por alguns de seus filhos. Os antigos egípcios eram um povo politeísta, ou seja, que adorava várias e várias divindades, que biblicamente os ídolos, a idolatria, na verdade, são o culto a entidades demoníacas, ou seja, anjos caídos, entidades demoníacas. Os antigos egípcios, em sua maioria, seus famosos feiticeiros, sacerdotes, sumos sacerdotes e faraós adoravam e eram detentores da crença politeísta, tendo várias e várias divindades que na verdade eram nada mais nada menos do que anjos caídos. Os egípcios eram muito feiticeiros, as escrituras sagradas deixam isso muito claro. Dois dos grandes bruxos e magos, chamados Janes e Jambres, é um grande exemplo de bruxaria forte no Egito. Tudo indica que logo após o dilúvio, os anjos caídos, os famosos demônios, eles ainda continuaram a tentar serem adorados, como tentaram ser adorados em Gênesis capítulo 6, mas isso é uma outra história. Logo após este vídeo, mais para frente estarei comentando e falando e fazendo um vídeo também sobre o acontecimento de Gênesis capítulo 6, que é um grande mistério bíblico revelado. Deus, nas Sagradas Escrituras, apesar de que em Gênesis, em Êxodo e etc., os egípcios tenham sido rivais dos antigos israelitas, mesmo assim Deus, no livro de Isaías, demonstra preocupação e demonstra amor pela nação dos egípcios, querendo trazê-los para que o adorem como o adoraram os primeiros egípcios, ou o primeiro egípcio, Mizraim. Mas os antigos egípcios optaram pela idolatria e optaram a desobedecer o profeta Isaías. Os egípcios contribuíram com várias e várias coisas para a humanidade, como o famoso espelho. O espelho é uma invenção egípcia antiga, a maquiagem feminina e masculina e também um pouco de matemática. Os antigos egípcios foram um dos povos mais interessantes de toda a história da humanidade, juntamente com os acádios, sumérios e etc.
Esse foi o vídeo sobre a origem dos antigos egípcios, que procedem da descendência de Mizraim, filho de Cã. Deixem o seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com curiosos das Sagradas Escrituras sobre a origem de todos os povos dessa série Origens. Fiquem todos com Deus.